Extintores, parte 2. Faça desintoxicação diária das ansiedades do dia a dia. O fogo se espalhou rapidamente no apartamento de Joana e começou a partir de um curto-circuito por trás da geladeira da casa. Em alguns minutos, aquele fogo já tinha espalhado por toda a cozinha e começava já a atravessar a sala da casa. Os vizinhos ouviram o crepitar da fumaça e logo agoniados e preocupados, bravos homens correram com extintores na mão e assim conseguiram apagar aquele fogo. Quando nós, eu e você, queremos apagar um incêndio de forma imediata e mais rápida, nós usamos extintores. Se quisermos também apagar o incêndio que corrói a nossa paz, os nossos corações, também nós precisamos fazer desintoxicações diárias. Preocupação com as contas no final do mês, estresse no trabalho, brigas com o seu cônjuge, discussões no meio da sua família, ansiedade por causa de um vestibular ou um concurso ou uma entrevista de emprego, medo de se infectar com um vírus perigoso, temor de morrer asfixiado, angústia por causa da perda de um familiar ou amigo, medo de perder o emprego, e outras coisas, todas elas são combustíveis para o fogo que consome a nossa paz. Mas eu estou aqui nessa série com o Salmo 4, trazendo uma forma de podermos apagar o fogo da inquietude e, de fato, assim, aquietar nossas mentes e corações para termos mais paz diante de Deus e ao lado de Deus. Os versos 4 e 5 do Salmo 4, nosso texto base, nos ensinam um processo básico de desintoxicação diária das inquietudes da vida. Convido você para abrir a palavra do Senhor neste Salmo 4 e conhecer junto comigo esse processo de desintoxicação diária por meio deste Salmo, especialmente dos versos 4 e 5 nessa noite. Salmo 4, versos 4 e 5, o salmista diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo: não pequem quando vocês ficarem perturbados com muito medo ou muita raiva. Para não pecar, vocês achem um lugar calmo e busquem as motivações do seu medo, da sua raiva, no interior do coração. Fique quieto até Deus te acalmar. Depois disso, adore a Deus segundo as Escrituras e coloque sobre ele as resoluções dos seus problemas. Indo por partes neste salmo e nestas verdades trazidas nesses dois versos, o salmista ele nos ensina aqui 6 passos para a desintoxicação diária da inquietação ou ansiedade. Semana passada nós vimos 3 desses primeiros passos. Quais foram? Primeiro, saiba que perturbações podem te levar ao pecado. Segundo, busque um lugar quieto. Terceiro, busque as motivações do seu medo, da sua ansiedade, da sua angústia ou da sua raiva nesse lugar quieto. Hoje vamos ver mais 3 atitudes. E a quarta é: espere um tempo em silêncio até Deus te falar e te acalmar. Quinta, adore ao Senhor. E a sexta e última, coloque seus problemas diante do Senhor em oração, confiando que Ele irá resolver. Primeiro lugar nessa noite, nossa quarta atitude para fazermos desintoxicação das ansiedades e inquietudes da vida é: espere com calma Deus te falar. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, diz o famoso hino.
No Salmo 4, parte B, diz o Senhor: consultai no travesseiro o coração e o quê? Sossegai. Sabendo que a inquietude é pecado e buscando um lugar solitário, diário, para acalmar a mente e o coração, é nesse mesmo lugar que você vai então refletir sobre a motivação dos seus atos e das suas inquietudes durante o dia. Depois de você conhecer então as motivações da sua inquietude e chocar essas motivações com a palavra de Deus, você vai fazer o que agora? Ficar em silêncio por um tempo, esperando Deus te comunicar à mente, ou te comunicar ao coração, o que você está buscando diante dele. É incrível como nós achamos que Deus não nos responde, porque nós perguntamos coisas para Deus em oração, mas não damos tempo para Ele responder. Já vamos resolvendo outra coisa, ou saindo daquele momento. A palavra aqui para sossegar, no verso, também poderia ser traduzida como cale-se, acalme-se, aquiete-se, coloque no travesseiro o coração e se aquiete, e se acalme. Carrega uma ideia de algo ou alguém que grita e que de repente se cala. De uma pessoa que corre, cansativa, mas que parou para repousar e descansar. De um mar agitado pelo vento que depois se acalma e pacifica. E aí vem uma pergunta: existe algum processo que eu possa usar para acelerar a ideia da calma lá no meu travesseiro, para que eu possa mais facilmente ouvir Deus falar para mim? E aí o próprio Davi, autor do Salmo 4, nos dá pistas sobre esse aceleramento da calma lá no Salmo 131, versos de 1 a 3. Salmo 131, versos de 1 a 3, um pequeno salmo, mas uma preciosidade para quem tem inquietudes e ansiedades. O salmo diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Para o salmista, neste salmo, ou pelo salmo, nós aprendemos que a agitação do nosso coração, ela anda de mãos dadas com o orgulho e o desejo de grandes e maravilhosas coisas demais para nós. Acalmar o coração, então, seria colocar com humildade e contentamento os muitos desejos e ambições do coração aos pés do soberano Deus. Uma criança desmamada, ela encontra plena confiança e conforto nos braços quentes da mãe. Ela dorme em paz completa, porque ela espera a satisfação de todas as suas necessidades naquela que a ama. Assim também eu e você devemos esperar todo o suprimento das mãos do Senhor. Você deve empreender todos os seus projetos de uma forma que Deus seja louvado pelo seu suprimento. Colocar o sucesso de todos os teus empreendimentos nas mãos do Senhor te livra do fardo de depender das tuas próprias forças e capacidades e assim te faz descansar. No Salmo 42, verso 11, o salmista faz um questionamento a si mesmo que revela esperança na resposta divina. Ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Abatimento ou depressão,
perturbação ou ansiedade são consequências de uma alma cansada, que não está conseguindo esperar o auxílio, o falar, o agir de Deus sobre a sua vida. Oh, querido amigo, irmão, espera com calma Deus te falar. Espera com calma Deus agir em teu favor. Declara o poeta: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Não se te dá que morramos, podes assim dormir? Talvez, como os discípulos naquele barco no mar da Galileia, você acha que Jesus dorme e não te atende. Mas ele responde para você: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau, o navio tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Daqui a pouco chegará a bonança. Espere em Deus, descanse em Deus, sossegue em Deus. E nessa hora o teu coração poderá dizer: o meu coração goza calma, que não poderá findar. A quinta atitude, para que eu e você possamos fazer desintoxicação das inquietudes e ansiedades da vida, é adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A partir do verso 5 do Salmo 4, o Senhor nos ordena: ofereceis sacrifícios de justiça. Oferecer sacrifícios de justiça é adorar a Deus como Ele exige. É fazer sacrifícios prescritos de acordo com a lei do Senhor. Um exemplo seria, por exemplo, matar um animal sem defeito e derramar então o seu sangue no dia da expiação, como prescreve a lei. Isso seria oferecer sacrifício de justiça. No entanto, numa outra acepção possível, oferecer sacrifícios de justiça também pode trazer uma ideia de oferecer um sacrifício que te traga justiça ou que te justifique ou que te inocente diante de Deus, que era o que acontecia quando se matava o animal no dia da expiação. As pessoas eram inocentadas diante do Senhor, justificadas diante de Deus, porque ali, pelo ato de fé, ao derramar aquele sangue, elas criam no Cordeiro futuro, que derramaria o sangue em seu lugar para perdoar os seus pecados. Relembra que os sacrifícios prescritos pela lei mosaica justificariam ou inocentariam o homem perante Deus. A expressão oferecer sacrifícios de justiça pode ter também essa importante acepção ou entendimento. Dentro do contexto de vitória contra a inquietude e a ansiedade, o apóstolo Paulo parece seguir o mesmo princípio quando ele ordena aos irmãos, em Filipenses 4, 8 e 9, o famoso verso: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Olha a consequência. Olha a consequência. E o Deus da paz, ou o Deus que traz paz, será com vocês. Como o Deus da paz, ou o Deus que traz paz, pode aliviar a minha mente ansiosa, segundo esse texto? Quando eu preencher os meus pensamentos de tudo aquilo que o louva. Quando os meus pensamentos, projetos e sonhos for uma forma de adorar a Deus. Se você quer se ver livre da inquietude da mente, adore ao Senhor. Purifique a sua mente dos pensamentos ansiosos da vida por meio da adoração.
ela é um purificador, ela é aquela água que limpa as salas da tua vida, que estão sujas e cheias de lixo recebido do mundo, pelos teus olhos, pelos teus ouvidos. Encha sua mente com tudo o que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável e de boa fama. Vamos para a prática? Leia, escute, assista aquilo que te leva a adorar a Deus, aquilo que provoca em ti desejo de adorar ao Senhor. Suas amizades, por exemplo, que levam a adorar o Senhor. Suas leituras, seus livros, te levam a adorar o Senhor. Suas séries e filmes, ou as músicas que você escuta, te provocam a adoração a Deus, pela beleza vista naquela película, naquela obra, pelos valores transmitidos naquele ato de coragem daquele herói, te faz adorar o Senhor? Ou são apenas filmes ou séries ou músicas fast food para te provocar sensações imediatas, corpóreas, que te trazem ansiedade, te animam naquele momento, te assustam ou te fazem rir, mas depois você fica inquieto e ansioso porque não te levou em nada a adorar a Deus? As pessoas que você segue nas redes sociais sempre tem algo a lhe acrescentar, bênçãos a te trazer, ou te causam inveja, te provocam sensualidade, desejo carnal, te provocam insatisfação com a tua vida ao comparar você com a vida delas? É lógico que todas essas formas que você tem visto e ouvido são combustíveis da tua inquietude e ansiedade. Depois você se pergunta de onde vem tudo isso. Quanto mais você preencher a mente com programações que despertam a adoração, mais você terá paz. Vou repetir. Quanto mais você preencher a mente com programações que despertam a adoração a Deus, mais você terá paz. Eu aqui não estou falando apenas de filmes evangélicos ou livros teológicos. Quando você assiste, por exemplo, um canal que fala de animais ou da natureza, e você vê ali aquela beleza e complexidade, aquela inteligência naqueles bichos irracionais, você vê Deus ali e pode adorá-lo ali. Essas programações te enlevam a mente e te provocam a adoração, se você tiver o olhar correto sobre elas. Quando você admira uma apresentação musical bem feita, bem construída, isso te leva também a Deus. São valores virtuosos, de boa fama, verdadeiros, excelentes e belos. Quando você senta com um amigo e conversa mutuamente, e abençoa mutuamente, e coloca o papo em dia, e ali alegra o coração um do outro, isso é divino também. Isso nos faz ser gratos a Deus pela vida daquela pessoa ao nosso redor. Existem várias formas, irmãos, de preenchermos nossas mentes com Deus, além das básicas, Bíblia, teologia, oração, culto. Basta a gente buscar essas coisas e se acostumar a adquiri-las, assisti-las, consumi-las, lê-las, escutá-las, mudar os nossos hábitos. Em Efésios 5, 18 a 20, Paulo esclarece: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, prostituição, inquietude, perversão, ansiedade, angústia, medo, culpa. Tudo isso traz o vinho, tudo isso traz o álcool, tudo isso traz qualquer tipo de pecado descontrolado ou agir sem domínio próprio, comida demais, bebida demais, sono demais, assistir demais, ouvir demais. Tudo que é descontrolado vai te trazer perturbação e ansiedade, culpa, bagunça na vida, desorganização, acúmulo de coisas para fazer, procrastinação. Mas ao contrário de você se entregar às coisas sem limites ou sem domínio próprio, enchei-vos do Espírito. E como é que eu faço isso?
Como é que eu encho meu coração do espírito da paz e do consolo? Como é que eu faço isso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São práticas que necessariamente vão pacificar o teu coração, consolar a tua vida. Quantas vezes, irmãos, nós trocamos uma noite na casa de um irmão, conversando, lendo a Bíblia, cantando, por assistir novela ou qualquer outra besteira. E aí não entendemos por que não vem o sono. Não entendemos por que continua a inquietude no coração, não vem a paz. Deus nos deu as formas de ter uma vida saudável, irmãos, mas nós não temos usado elas, nem obedecido o que manda as Escrituras. Isso é uma ordem. Esteja com os seus irmãos, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, para que vocês sejam saudáveis, espiritual e emocionalmente. Tenha um coração grato, esteja sempre agradecendo e contando as bênçãos e compartilhando com os seus irmãos as maravilhas do Senhor, porque isso abençoa, fortalece, pacifica. Músicas que tratam de Cristo e do Evangelho te livrarão da inquietude. Aquelas músicas que te relembram os namorados do passado, muito pelo contrário, vão te encher de inquietude. Pregações bíblicas ao vivo ou pela internet te livrarão da inquietude. Filmes com valores cristãos, coragem, beleza, justiça, verdade, te livrarão da inquietude. Livros com teor verdadeiro e virtuoso, seja teológico ou um romance, te livrarão da inquietude. Cultos com a igreja do Senhor, da qual muitas vezes nós faltamos por besteira, são poderosos instrumentos para te livrar da inquietude, para pacificar o teu coração. Visitas, orações, conversas e leitura da Bíblia com irmãos em Cristo te livrarão da inquietude. Estar com meu irmão é cura. Aprendamos isso. Estar com meu irmão é cura. Já compartilhei aqui quantas pessoas adoeceram na pandemia por não ter culto. Porque estar com os irmãos é cura. Quando vamos aprender isso de vez? E começar a organizar em nossa agenda encontros semanais com nossos irmãos, além da igreja. A igreja primitiva se reunia todos os dias, de casa em casa. E eram efusivos em alegria e paz, e não tinha aparentemente ninguém ansioso na igreja, nem inquieto, nem depressivo. Porque tinham práticas espirituais conforme Deus esperava que eles tivessem. Mas nós, e eu me incluo, parece que distanciamos disso em nossos dias. Estamos correndo atrás de muitas coisas. Cursos e mais cursos, ambições e mais ambições, projetos e mais projetos, sonhos e mais sonhos que não tem nada a ver, muitas vezes, com o que Deus quis para nós. Mas porque a gente viu no Instagram, nosso amigo, nossa vizinha, nossa amiga de infância, com aquele sonho realizado, então nós queremos também por inveja. Não sabemos que a nossa vizinha, amigo, amigo de infância, vive uma vida perturbada e ansiosa, por mais que esteja com a conta cheia de dinheiro. E irmão, quanto vale uma vida de paz na presença do Senhor? Quanto vale uma vida sem culpa? Quanto vale? Quanto esse teu amigo pagaria para ter uma vida assim? Se ele soubesse, se Deus abrisse os seus olhos, provavelmente ele trocaria tudo o que ele tem pela vida que você pode ter ou tem hoje em Cristo. Evangelizar te livra de inquietudes.
Posso testemunhar aqui da nossa última experiência, terça-feira passada. Como eu e Vitória chegamos em casa, com corações pacificados. E conversamos sobre isso. Andamos, gastamos energia, saímos de casa. Mas como foi bem melhor do que termos feito qualquer outra coisa naquele momento. Como foi bem mais gostoso e pacificador aos nossos corações. Saber que fomos instrumentos de paz e alegria na vida de pessoas, de esperança na vida de pessoas. Prove disso também. Prove disso também. Pare de perder tempo, de jogar tempo fora. Todas estas ações, irmãos, são sacrifícios de louvor a Deus. Todas estas ações te enchem do Espírito Consolador e te pacificam a mente e o coração. Se você quer se livrar de inquietude, adore ao Senhor em todas as suas ações e os seus pensamentos, em tudo o que você fizer. E assim você estará se desintoxicando da inquietude. Sexta e última atitude, para que você faça desintoxicação da inquietude. Salmo 4, 5, parte B, continua dizendo: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A sexta atitude é: coloque sobre o Senhor todas as motivações inquietantes. Coloque sobre o Senhor todas as tuas motivações inquietantes, sem reservas, sem vergonha, sem medo. Depois de adorar o Senhor, naquele processo, passo a passo, espere com confiança no agir de Deus. Confie que Ele vai agir, que ouviu o teu clamor e a tua petição. Em Filipenses 4, 6 e 7, o famoso verso sobre ansiedade nos diz o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o quê? A paz de Deus. A paz de Deus guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Ou o coração e a mente em Cristo Jesus. A palavra para ansiedade aqui em Filipenses é uma palavra que também pode ser traduzida como perturbação, como angústia, como inquietude. Para me livrar da ansiedade ou da inquietude, o Senhor me manda, a mim e a você, colocar todas as minhas motivações diante de Deus em oração e com ações de graças. Ou seja, enquanto eu oro pelas coisas que desejo, agradeço pelas coisas que já tenho. Vamos repetir essa frase? Enquanto eu oro pelas coisas que desejo, agradeço pelas coisas que já tenho. Vamos para a prática? Senhor, eu peço a Ti uma casa mais nova, mais ampla, para guardar a minha família com mais segurança e conforto diante do frio, da violência, do calor. Mas eu sou grato pelo teto que o Senhor me deu hoje, que me cobre e me protege. Senhor, eu suplico por um automóvel, por um carro. Eu tenho uma moto, mas minha família cresceu, para que eu possa levar a minha família com segurança para a igreja, para o trabalho, para viajar, para que possamos andar na lei e não andar com várias pessoas acima do limite na moto, arriscando a minha vida, a vida de outros, pecando contra as autoridades. Ó Deus, dá-nos condições de ter um automóvel maior. Mas muito obrigado por aquele que eu tenho hoje, que já foi uma dádiva do Senhor, e eu te louvo por ele. E assim por diante. E assim o exercício de um cristão. Alguém que, sim, pede a Deus outras coisas, que confia na graça de Deus para lhe prover outras coisas. Ele é Pai, gracioso e amoroso, e nos dá com liberalidade, e tem poder, e tem riqueza, e tem
a capacidade de nos conceder muitas outras coisas, além das que nós temos. No entanto, pedimos com corações já gratos pelo que nós já temos e por ter o maior dos bens, que é o Senhor que nos ouve. Este exercício diário, segundo as Escrituras, segundo Filipenses, vai lançar para longe toda inquietude e ansiedade na sua vida. No mesmo sentido, em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus faz uma promessa para os inquietos e ansiosos que trouxerem suas motivações inquietantes para ele, como manda o Salmo 4 e Filipenses 4. Diz Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você percebe aqui os contrastes que Jesus traz nessa promessa? De um lado, você tem pessoas, talvez como você ou como eu, cansadas e sobrecarregadas, cheias de inquietudes, angústias e ansiedades. De outro, você tem alívio, descanso, vida suave e leve. Vamos olhar aqui de perto alguns desses contrastes e algumas das palavras-chave do convite de Jesus. Para quem essas palavras de Jesus se dirigem? Essas palavras se dirigem aos que estão cansados, sobrecarregados. Alguém aqui nessa noite? Alguém em casa? Essas palavras se dirigem para você que tem trabalhado e está cansado porque não tem o retorno adequado do seu trabalho. Essas palavras se dirigem a você que tem se frustrado com familiares, tem machucado o teu coração e tem feito você se cansar de cuidar deles e fazer por eles, e eles não reconhecerem o seu trabalho, nem a sua entrega, nem o seu amor. Essas palavras de Jesus se dirigem a você que está esgotado por causa de vários sonhos frustrados, confusões familiares ou entre amigos ou no trabalho sem fim, medos variados do amanhã. Essas palavras se dirigem a você que está sobrecarregado de saudade, porque perdeu um familiar querido e amado. As palavras de Jesus se dirigem a você que está sobrecarregado com os pesos e exigências da vida adulta, as muitas responsabilidades que te cercam, os compromissos que te pesam. Essas palavras são para você que tem se sobrecarregado com o acúmulo de trabalhos e sonhos muito além das suas forças, muitas vezes, e tem pensado em desistir. Essas palavras são para trazer alívio dos seus fardos, descanso diante do seu cansaço, refrigério diante do sol da vida que queima em tua fronte. Como encontrar alívio e descanso na inquietude? Segundo Jesus, entregue o peso dos seus projetos, sonhos, ambições, vontades a Jesus e tome o jugo suave e leve de fazer somente a vontade dele expressa nas Escrituras. Pare de viver de acordo com as suas vontades. Pare de buscar primariamente os seus desejos, sem consultar a Deus, sem orar longamente sobre cada um deles, antes de ir atrás, antes de correr atrás. A partir de hoje, entregue os seus desejos, suas vontades, seu querer a Jesus e aprenda com Ele
que é manso, que é humilde, que não buscou coisas grandes demais para ele, apesar de ser o rei do universo, mas que se submeteu completamente à vontade do Pai, fosse qual fosse essa vontade, fosse qual fosse o sacrifício a ser pago, a abnegação a ser realizada. A partir de hoje, entregue a sua vida completamente a Deus e viva uma vida de acordo com a vontade dEle para você, e o querer dEle para você, e o desejo dEle para você. Sabe qual será o resultado? Paz e descanso. E achareis descanso para a vossa alma. É a promessa de Jesus. Concluo. Os versos 4 e 5 do Salmo 4 nos ensinaram um processo básico de desintoxicação diária das inquietudes da vida. Vamos relembrar esse processo para nós vivermos mais em paz? O Espírito ensina pelo salmista no Salmo 4, 4 e 5 o quê? Irai-vos e não pequeis. Colocai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Em outras palavras, o salmista aqui está dizendo: não pequem quando vocês ficarem perturbados, com muito medo ou muita raiva. Para não pecar, achem um lugar calmo e busquem ali as motivações do seu medo ou da sua raiva no interior do coração. Fique quieto depois que buscar as motivações, depois que perguntar a Deus, fique quieto até Deus te acalmar. Depois disso, adore a Deus, ou em continuidade a isso, num processo diário de adoração, adore diariamente ao Senhor e busque encher sua mente de coisas que adoram a Deus, segundo as Escrituras e os valores de Deus. E por fim, coloque sobre Deus todos os seus desejos, vontades, resoluções e projetos em oração. Cada problema, cada luta, cada dor, cada mágoa, cada rancor, cada dificuldade, cada saudade. Vamos então por partes, vamos então resumir esses 6 passos que nós vimos hoje para a desintoxicação da inquietude da vida. Primeiro, saiba que perturbações podem te levar a pecar. Reconheça isso. Perturbação não é só incômodo, te leva ao pecado. Segundo, busque um lugar quieto. Pare de viver como um cachorro piche. Né, Valéria? Sabe bem disso, esse cachorrinho, né? Inquieto, correndo para cima e para baixo, sem parar. Você é gente, você não é bicho, não. Você pensa, você tem cérebro para pensar e refletir. Pare de viver a vida mecânica, como uma máquina. Trabalha, dorme, come, trabalha, dorme, come. Não. Não viva como o famoso homem do buraco. Que cavava o buraco, que perguntava por que cava o buraco? Para ganhar dinheiro. E para que ganhar dinheiro? Para comer. Para que comer? Para ficar forte. Para que ficar forte? Para cavar buraco. Não, não, não. Que essa não seja a sua vida miserável. Pare para pensar. Busque um lugar quieto para refletir na sua vida. Terceiro, busque as motivações do seu medo, ansiedade, angústia ou raiva. Quarto lugar, a partir de hoje, vimos, espere um tempo em silêncio até Deus te falar e te acalmar. Não adianta perguntar a Deus as coisas e não esperar que Ele responda. Imagina eu chegar para você e perguntar: ei, onde é que está isso ou aquilo? E você, quando for dizer, eu me virar e ir embora. Dar as costas para você. O que adianta? É isso que fazemos com Deus. Espere 5 minutos, 10 minutos, calado. É difícil, irmãos. Para mim também é. Por vivermos numa vida poluída mentalmente.
É difícil parar 5 minutos em silêncio. É difícil parar 10, 15. É um absurdo para nossa mente inquieta, que não para, não sossega. Quinto, adore ao Senhor. Não só na igreja, no domingo à noite. Tem uma vida de adoração. E sexto e último lugar, coloque seus problemas diante do Senhor em oração, confiando que Ele irá resolver. Agora, eu quero encerrar com uma palavra final importantíssima. É necessário deixar claro que esses 6 passos, eles não são mágicos. Ok? A ansiedade e inquietude, elas podem ter causas variadas, assim como a depressão, por exemplo, questões genéticas, questões químicas mais profundas, que precisam de um tratamento médico e de um acompanhamento médico. Aplicar estes 6 passos não será algo infalível na tua vida contra a depressão, inquietude e ansiedade, se você tem outras questões a serem tratadas além apenas dos maus hábitos, além apenas de uma vida corrida, inquieta e indisciplinada. Também aplicar estes 6 passos para você que nos escuta aqui nessa noite ou em casa, se você não é crente em Jesus e não entregou a vida a Ele, é muito complicado esses passos funcionarem. Podem até ajudar de alguma forma, mas o primeiro grande passo é entregar completamente a vida a Jesus. É ter paz com Deus, Romanos 5:1, justificados mediante a fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, Deus não mais é hostil para comigo, Deus não mais me odeia. Então, primeiro ter paz com Deus, primeiro não ter a ira de Deus sobre mim, para depois eu ter paz de Deus. Uma paz diária, constante, uma vida aquietada. Mas mesmo assim eu peço que você experimente esta estratégia bíblica a partir de hoje, antes de usar de estratégias psicológicas ou químicas por meio de remédios. Tenta por um tempo usar essas estratégias e ver se funciona para você, se é suficiente. Se você ainda não é crente, eu insisto em exortar que você possa entregar completamente a sua vida a Cristo, porque esse é o primeiro e mais importante passo. Confesse a Jesus como Senhor nesse momento e arrependa-se dos seus pecados. Uma vida convertida a Cristo é o primeiro e mais importante passo para pacificar a sua vida com Deus e depois consigo mesmo. Em Marcos 4:40, ouvimos uma palavra de muita esperança para nós, pessoas ansiosas. E essa palavra é a palavra que diz que Jesus, despertando do barco onde dormia, no meio de uma tempestade, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Se Jesus tem poder para acalmar tempestades de vento, Ele também tem poder para fazer calar o turbilhão do seu coração. Peça a Jesus nesse momento em que você me escuta, peça a Jesus agora em oração e com fé. Baixe suas cabeças, feche os seus olhos e nessa hora clame a Ele. Ó Senhor, pacifica o meu coração, aquieta a minha alma inquieta, ansiosa e angustiada. Lembre-se, você que está orando, que o Senhor dos ventos que faz agitar as ondas dos mares, é também o Senhor sobre os ventos que fazem agitar o nosso coração. E talvez, quando você encerrar a sua oração nessa noite, nesse momento em que você escuta essa palavra, ainda hoje, você poderá ouvir do Senhor com respeito à tempestade que bate em sua alma, em seu coração,
as seguintes palavras: acalma-te, emudece.